a gente vai agora para a nossa coluna Sem Dó, com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que participa sempre aqui do nosso programa. Pondé, queridíssimo Pondé, está sempre aqui com a gente no TMC 360. Ele também está no Link TMC à tarde, toda terça, quinta e sexta. E hoje o Pondé está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Pondé. Tem assunto bom aí, né? Indicação de Lula ao Supremo. E aí, Pondé, qual é o sem dó? Você está sem dó de quem hoje, Pondé? Bom dia. Bom dia. Já estou sem dó da indicação para o Supremo. Bom dia, Joana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nossa audiência. Então, primeiro, acho que vale a pena pontuar uma questão, sabe, que não tem a ver diretamente com a indicação do Lula do Messias, né? Tem a ver com a situação que o Brasil tem reeleição para presidente, num número assim significativo, possível de vezes. E se a gente observar, por exemplo, se o Lula vier a ser eleito em 26, que é uma possibilidade, né? Se ele vier a ser eleito em 26, até 2030, Carmen Lúcia, Gilmar, Fux, ministros do STF, provavelmente terão se aposentado, né? Então o Lula teria a possibilidade de indicar mais 3 ministros. O que significa que o STF teria, então, nesse espaço de últimas décadas, indicado a maioria esmagadora dos 11, acho que com exceção de 2, né, ministros do STF. Isso não é uma questão que tem a ver diretamente com o Lula ou com o PT, isso é uma questão estrutural, tem a ver com a reeleição, né? E aí eu digo para vocês, já no século XIX, quando se discutia a democracia americana, século XIX, tá? Se discutia a democracia americana em 1830, 31, um dos temas que grandes especialistas da época falavam é que não pode haver reeleição para presidente. Pelo menos, no mínimo 2 vezes, mais que 2 não pode. E um dos problemas, se a gente olhar desde aqui hoje, é que quando você tem uma reeleição contínua, o presidente com 4 mandatos, o que acontece é a chance dele colonizar o Supremo Tribunal é enorme, justamente porque ele foi reeleito. Essa é uma primeira questão que não tem a ver com a indicação agora, imediatamente, mas tem a ver com um problema estrutural do Brasil, que é a reeleição para presidente em larga escala. Agora, com relação à indicação do Messias, primeiro acho que a gente lembra que o Bolsonaro falava que queria indicar um ministro terrivelmente evangélico, que teria sido Mendonça, né? Uhum. Agora, o Lula está indicando um ministro evangélico terrivelmente petista, porque o Messias é visto hoje como um dos, digamos assim, como alguém da alta hierarquia do governo federal mais próximo do Lula. E aí eu diria o seguinte, independente dessa coisa dele ser evangélico, petista e tal, ele tem uma trajetória na AGU, né, na Advocacia Geral da União, que mostra uma tendência a querer controlar bastante as mídias, né? Aquela ideia que se falava já nos governos petistas anteriores, de controle social da mídia. Então, ele é a favor de endurecer o controle sobre as mídias sociais, né? E esse órgão, PNDD, né, que é uma espécie de programa nacional, de projeto nacional para a defesa da democracia, ele tem agido de forma bastante... Todo tipo de crítica mais dura a elementos do Estado, do governo, ele tem agido de uma forma bastante... soa como censura. Aliás, né, tem gente que chama isso de Ministério da Verdade, voltando a Orwell, 1984. Toda vez que alguém fala muito em nome do Estado, da instituição e cerceia a circulação de conteúdo, a gente sempre deve ficar em alerta. Portanto, o que eu estou dizendo é que o Messias até agora tem um histórico. Se ele continuar com esse histórico de endurecimento com as mídias, ele deverá levar ao STF uma tendência já pronunciada do STF, que é estabelecer um controle jurídico dos conteúdos que circulam pelas mídias. Ô Pondé, e aí, falando agora só com você da COP, antes de você ir embora,
ou seja, prorrogando, melhor dizendo, a sua coluna sem dó aqui no TMC 360. A COP termina hoje, Pondé. E a COP é um evento que tem como objetivo propor soluções. O ideal, se cumprido esse objetivo, é que acabe a COP com soluções ali bem definidas, próximos passos, mapas de caminho, seja o que for. Só que aqui a gente teve trocas de farpas, polêmica com o premier alemão, ausências, incêndio. A nossa COP tem um balanço mais positivo para as polêmicas, para, né, enfim, esses solavancos, do que para as soluções em si? Acho que tem aí dois níveis, né? Primeiro, do ponto de vista das COPs em geral, digamos assim, a COP tem um limite de soberania, como se fala em filosofia política, né? Ela pode discutir, ela pode propor, mas a soberania, a decisão sobre políticas em relação a seja o que for, são dos Estados nacionais. Portanto, a COP não tem, digamos, a espada na mão, como falava Hobbes, o filósofo político do século XVII. Né? Ela propõe, ela discute, mas ela é completamente dependente de decisões, sejam do meio empresarial, seja dos Estados nacionais. Então, de um certo modo, ela é uma espécie de câmara de eco para as preocupações em relação ao clima e diálogo entre agentes significativos. Agora, essa COP30, ela realizou um pouco um sonho de um risco anunciado, né? A própria ONU já tinha demonstrado preocupações com a infraestrutura. A gente sabe que Belém, a Amazônia, é maravilhosa, é linda, tem uma comida sensacional, é claro que tem todo um universo interessante, né? Mas aparentemente não havia uma infraestrutura significativa. E isso daí, sabe, Joana, me lembra um pouco a situação que a gente vive no Brasil, né? Muitas bravatas, né? Muita propaganda e a infraestrutura do país amíngua. Entende? Quer dizer, é muito discurso político, mas no fundo o governo brasileiro, eu diria o Estado, porque não é uma questão do governo petista, eu diria o Estado em geral brasileiro, não é cuidadoso, ele não cuida da população. E aí o que foi visto nessa COP é que o Lula forçou a barra, ele só não está apanhando mais a mídia porque ele colhe muita simpatia na mídia, certo? Digamos assim, do ranking médio da mídia, mas o fato é que ele forçou a barra com essa COP em Belém, para ser a COP da Amazônia e tal, mas no fundo isso tudo é muito a propaganda, porque inclusive o Estado brasileiro nem soberania sobre a Amazônia tem exatamente. Então eu acho que nesse sentido, Joana, a COP30 especificamente, ela repetiu o que a gente vê no país. Muita propaganda, muita falação, pouca infraestrutura e pouco cuidado com a população. Daí deu incêndio, inclusive a fala do chanceler alemão, que ele quebrou o protocolo, né? Sem dúvida nenhuma, falando que os jornalistas não queriam ficar em Belém de jeito nenhum. O Lula respondeu de forma irônica, né? O Lula respondeu de forma irônica. O pessoal chamou de xenofobia. Você acha que foi xenofobia? Eu achei um pouco exagerado chamar de xenofobia. Ele não gostou, disse que preferia ter voltado para a Alemanha. É xenófobo isso, não gostar de estar no Brasil? Então, eu também acho que é um termo um pouco forte. Pior ainda foi o prefeito do Rio, né? Eu não vou nem repetir o que ele falou sobre o chanceler alemão, né? Não vou nem repetir. A gente sabe o que foi. Mas, assim, eu acho um pouco exagerado, levando-se em conta que o comentário que ele fez é um comentário que vai ao coração do problema da COP30, certo? O problema da infraestrutura. Né? É claro que ele não deveria ter feito, como eu dizia, ele quebrou um protocolo. Você não pode fazer isso porque ele é uma instituição. Sim. Agora, ele falou, de certa forma, digamos, pelo menos uma parte da verdade. E falou antes do incêndio, né? Sobre os jornalistas que queriam voltar para a Alemanha. E o Lula se saiu do jeito que o Lula se sai, fazendo ironia. Ele devia ter entrado no boteco em Belém, quando na realidade não era disso que ele estava falando. É claro que Belém é uma cidade gostosa, come-se muito bem, sem dúvida nenhuma, né? Um povo muito simpático, mas não era disso. O chanceler alemão estava falando exatamente das dificuldades de realizar uma COP numa condição como essa. Mas não acho que dá para... Hoje em dia se acusa todo mundo rápido, né? É xenófobo, é genocida. As palavras estão soltas nas redes sociais, né? Todo mundo fala besteira que quiser. Dá curtida fazer radicalismo desse, né?
A radicalização na política, ela gera engajamento, né? E pode gerar voto também, né? Como se sabe, né? Quando vai ficando perto da eleição. Voto, seguidor, gera, né? Movimenta bastante. Eu gosto do Pondé, Joana, que ele sempre com essa coluna sem dó própria. O nome da coluna é perfeito. É que é isso, tem que falar, ele fala o que tem que falar, duela a quem duela, né, Pondé? Essa é a ideia do sem dó, né? Da TMC. É isso aí, obrigado, Pondé. Bom fim de semana para você. Um beijo para você. Obrigado a vocês. Bom trabalho. Valeu, Tchau. Pra você Até também. a semana que vem. Até.